surge antes da própria definição da moeda. Por quê? Porque é um aumento de preços. E, na verdade, como nós já vimos, em uma economia antiga, vamos chamar, eu não tenho o que nós chamamos de moeda. Não é? Antigamente, ou seja, na época da história do Homo sapiens, que a gente costuma chamar dos clássicos, é? Em que eles se agrupavam em cavernas e cada caverna tinha um grupo de famílias que formavam um clã. Então, nessa economia primitiva não existia moeda, mas sim existia a divisão do trabalho. Ou seja, o homem já tinha aprendido que era mais conveniente, dentro do clã, separar o trabalho em áreas e deixar que a família do clã mais esperta, com melhor tendência a isso, desenvolvesse a produção naquilo que era mais apta. Então, por exemplo, uma família era mais apta para cuidar de gado, então ela era uma produtora de carne. Aquela família que era melhor em plantar era uma família produtora de cereal. E assim por diante. A família mais vamos dizer assim, com melhores caçadores, provia a carne de caça. E dessa forma se complementava, ou seja, todo mundo tinha tudo a partir da produção especializada de cada um dos bens e serviços que o clã precisava. Então, vamos dizer, agora, como é que uma família que produz só uma coisa obtém tudo? Através da troca. Ou seja, ela produz carne, mas precisa também de trigo. Então, troca trigo com a família produtora de trigo. E assim se cria uma economia na qual todas as famílias obtêm todo o que precisam. Só que nesse caso não existe preço, porque preço é a quantidade de unidades de moeda que custa uma unidade do bem e serviço. Então eu falo, o preço do trigo é R$10 por quilo, porque 1 quilo de trigo é considerado equivalente a 10 unidades de moeda. Bom, se agora eu vou pensar em termos gerais, então, o valor de um determinado bem ou serviço fica expresso através de sua relação de troca com os outros. Então, agora eu não vou falar de que 1 quilo ou tal quantidade de trigo vale R$10. Vou falar que essa quantidade de trigo, vamos dizer, por exemplo, 1 quilo de trigo, é equivalente a 250 gramas de carne. Então, em vez de um preço, eu tenho uma relação de equivalência, ou uma relação de troca, como se costuma dizer. É claro que em um sistema que está bem organizado e que é, digamos assim, aprovado por todos, essas relações de troca não podem ser arbitrárias. Por exemplo, se 1 quilo de trigo custa o mesmo que 1 litro de leite, e 1 litro de leite, por exemplo, custa o mesmo que 200 gramas de carne, não pode acontecer, por exemplo, que 1 quilo de trigo valha outra coisa que 200 gramas de carne, porque 1 quilo de trigo era 1 litro de leite, 1 litro de leite era 200 gramas de carne. Então, o bom senso diz que 1 quilo de trigo tem que valer 200 gramas de carne, e não 500.
Ou seja, há uma relação de transitividade nas relações de troca. Se um produto está ligado com outro de uma certa forma e esse produto está ligado de uma certa forma com um terceiro, a relação do primeiro com o terceiro é o produto das relações de equivalência. Esse é o princípio básico das relações de troca. Então, eu posso dizer que um grupo de bens e serviços, vamos dizer, por exemplo, o caso de 6, como está aí, eu tenho 6 bens ou serviços chamados de A até F, A, B, C, D, E, F, e essa matriz que está aí está mostrando as relações de troca. Então, devido a esse princípio de transitividade que nos diz que as relações então, estão ligadas de uma certa maneira, ou seja, que eu não posso fixar arbitrariamente uma relação independentemente de outra, porque tem que satisfazer esse princípio de transitividade. Então, eu poderia dizer que esta matriz é desnecessária, bastaria uma fila desta matriz para poder construir a matriz completa. Por exemplo, na primeira fila, eu tenho a relação de... Bom, em primeiro lugar, a relação de A com A é evidentemente 1, porque cada coisa é equivalente a ela mesma. Então, a diagonal desta matriz vai ser toda de 1, mostrando que uma unidade de bem A é equivalente a uma unidade de bem A, uma de bem B vale para B e por aí vai. Mas, além disso, tenho a relação de transitividade. Então, por exemplo, vamos dizer, eu quero obter de B com C. A de B com C, vocês observem, AB é 4, AC é 12. Então, BC aparece como 12 dividido 4, lá embaixo. Ou seja, o 4 e o 12 já determinam a relação DC. E dessa maneira a gente pode construir uma matriz que seria equivalente a uma tabela de preços. Só que em vez de preços temos relações de troca. Ou seja, é uma economia que não precisa ou não usa moeda. E é perfeitamente, digamos assim, possível e factível o funcionamento de uma economia sem moeda. O único problema de uma economia sem moeda é a praticidade. No sentido de que, por exemplo, como a gente tinha falado, um dos primeiros mercados foi o mercado de Atenas, na Grécia, na antiga Grécia. Por volta de 500 anos antes de Cristo, funcionava em Atenas um mercado muito importante chamado Ágora. Era o nome grego de mercado, que significa algo assim como grupo que comercia, tem um sentido desse tipo. Então, no Ágora, eu tinha um monte de produtos. Tinha gado, tinha cereais, tinha óleo, tinha vinho, que eram os alimentos mais, digamos assim, próprios da cultura mediterrânea. Então, na Ágora, a gente tinha que levar suas vacas para trocar. Então, era um monte de gente circulando, levando bolsas de trigo, cuencos de óleo, levando do cabestro um terneiro, para mostrar a outros e fazer a troca, uma troca física. Então, vocês compreendem que um mercado, embora possível, é extremamente incômodo. No momento em que alguém descobriu que podia ter peças, por exemplo, discos de prata, que representariam, cada um teria um valor determinado. E eu podia fazer a operação trocando e depois entregando num momento determinado.
Então, eu tinha evoluído de um mercado de troca para um mercado de moeda, no qual, em vez de fazer a troca física, se faz a troca de moeda e, em um momento determinado, naturalmente, se faz a troca física representada pela troca de moeda. Isso elimina um monte de trabalho, um monte de complicação, mas, como vocês veem, a moeda não é essencial. Ou seja, se, por exemplo, quando vem o inverno, tá? O quilo de trigo, em vez de valer tanto dinheiro, e tanto em termos, por exemplo, de leite, essa relação de troca de 1 quilo de trigo para 1 litro de leite passa para ser de 1 quilo de trigo para 1,5 litro de leite, ou seja, o trigo, em vez de valer 1, vale 1,5, significa o quê? Significa um aumento do preço do trigo. E isso é exatamente a essência da inflação. A inflação é um aumento neste caso, não de preço, porque não há moeda, mas é um aumento na relação de troca. Ou seja, há um aumento do valor do trigo em relação ao leite. E esse aumento é o que se define como inflação. Vocês veem que havia inflação antes da existência da moeda, porque havia mudança nos termos de intercâmbio, nos termos de troca entre produtos, devido a quê? A fenômenos como a escassez, como o clima, a situação sazonal. Quando eu tenho entre safra, há um aumento natural no valor desse produto e por aí vai. Então, vocês veem que a inflação é um fenômeno que se caracteriza justamente porque, de alguma forma, independe da moeda. Agora, isso não quer dizer que nos tempos modernos, em que a moeda é onipresente, rege todo o que é as relações econômicas, a gente não fale de uma inflação no sentido da moeda. Na verdade, a inflação dos produtos, dos bens e serviços da economia de troca, vai se manifestar no quê? Em uma desvalorização da moeda. Porque se os preços dos produtos aumentam, significa que o poder aquisitivo da moeda diminui. Então, nós temos um conceito interessante que é o conceito de poder aquisitivo. A moeda, não é, tem sempre um certo poder aquisitivo, que é a quantidade de um bem e serviço que pode comprar uma unidade de moeda. Agora, o que complica tudo é que, quando eu falo de inflação, estou falando de um fenômeno, vamos dizer, um fenômeno múltiplo. Neste sentido, quando há uma variação de preço em muitos bens e serviços, meu problema é o seguinte: é possível definir uma inflação para um conjunto de bens e serviços? Compreendem? Porque, eu já falei, se, por exemplo, o quilo de trigo subisse de uma relação de troca de 1 quilo de trigo por 1 litro de leite para 1 quilo de trigo por 1,5 litro de leite, eu posso dizer que a inflação do trigo foi de 50%, foi de 1 para 1,5. Mas imaginem vocês agora que todos os produtos experimentam variação. Então, como eu consigo definir a inflação? Bom, uma forma simples de definir a inflação seria a seguinte: eu pegaria
bens e serviços, né? Por exemplo, no caso A, B, C, D, E, F, e diria, bom, eu vou definir a variação de preço de uma certa combinação destes bens e serviços. A cada combinação de bens e serviços expressa, por exemplo, em percentagem, que seria a maneira mais natural. Ou seja, pensem vocês, 10% de A, 20% de B, até chegar a um 100%. Então, esse vetor, cujo primeiro elemento é 10%, segundo elemento 20% e por aí vai, tal que a soma dos elementos desse vetor dá 100%, dá o total. Então, isso me representa o quê? Me representa uma forma de combinar os bens. Não em termos absolutos, mas em termos relativos. Por quê? Porque esse 10% de leite, 20% de trigo e por aí vai, me dá uma proporção, não o valor absoluto. Se agora esse 10% de leite que aparece no primeiro elemento do vetor, eu considero que são 20 litros de leite, então cada percentagem do vetor vai ficar multiplicado por 20. Então, esse 10% de leite significava 20 litros. Se agora tenho 20% de trigo, isso vai significar tanto de trigo. E isso me vai dar o quê? Me vai dar o que nós chamamos uma cesta. Ou seja, é uma cesta de compras. É como se eu vou ao mercado e começo a encher minha cesta com saco ou um recipiente de 10 litros de trigo, uma bolsa com 20 litros de farinha e por aí vai. Então, essa cesta, ou compra, tá? É algo definido, mas que está na proporção do vetor da cesta, ou seja, 10%, 20%, tanto por cento. Agora, eu posso fazer uma cesta maior ou uma cesta menor, nas mesmas proporções. Entendem? O que a cesta me diz é em que proporção se encontra cada produto da cesta. Não me diz o valor total da cesta. Para encontrar o valor total da cesta, simplesmente eu digo, bom, cada percentagem de esses produtos tem corresponde a uma certa quantidade. Aí eu dou o valor absoluto da cesta. Então, com essa definição, eu posso falar da inflação de uma cesta. De que forma? Bom, simplesmente eu teria que pegar a inflação de cada produto da cesta, multiplicar pela proporção em que ela aparece no vetor cesta, e isso me vai dar um valor de inflação, divido tudo, naturalmente, pela total, que é 100%, e então automaticamente eu vou ter a inflação da cesta, que na verdade é a média das inflações dos produtos que incluídos na cesta, na proporção em que se encontram na cesta. Então, imaginem vocês, por exemplo, aqui, há uma cesta que está mostrando aí. Você vê uma pequena cesta com... aqui está a cesta. Você vê 0,1, 10%, 40%, 30% e 20%. Tá? Então, nessas condições, eu posso pegar agora a inflação de cada um. Imaginem vocês, por exemplo, que tivesse aqui uma inflação, um vetor de inflação, que dê a mudança de cada produto. Aqui lá embaixo está, um pouco mais embaixo,
Me parece que un poco más embaixo de tudo. Aí. Isso aí é a inflação de cada produto. Então, por exemplo, o produto A aumentou 5%, o produto B aumentou 10%. Tá? E o produto D, por exemplo, caiu, se não me engano, 4%. E o F também caiu 6%. Os demais subiram. Tá? Então, é um caso contraditório, mas real. Na realidade, tem momentos em que alguns subem e outros baixam. Porque nós já falamos que as causas que produzem a suba ou baixa do preço de um produto são causas tipo sazonal. Então, por exemplo, quando se aproxima a entre-safra de um produto, ele costuma subir, mas com a entre-safra de um produto vem a safra do outro, então sube um, baixa outro. Então, essa tabela de inflação, esse vetor de inflação, é perfeitamente factível. Agora, eu tinha então uma cesta, que nós mostramos antes, que é a cesta que eu considero. E vamos imaginar que esta cesta experimenta esse vetor de inflação que nós mostramos antes. Tá? Então, está claro que tenho, por um lado, uma cesta, por outro lado, um vetor de inflação, e agora quero calcular a inflação da cesta. Então, aí que vou fazer? Vou multiplicar cada proporção da cesta pela inflação e vou obter, então, uma inflação média da cesta. No caso, por exemplo, não sei se isso está feito aqui, mas seria, então, multiplicar 0,1 por 0,01, não é? Seria multiplicar cada elemento da cesta pela sua inflação. A matriz. E dividir pela quantidade total. Tá? Então, eu vou obter como resultado a inflação média. Tá? Aqui, por exemplo, veja bem, está a cesta, o vetor de preços, tá? Então, o produto de cada preço por cada valor de isto, 0,1 por isto, mais isto, por isto, me vai dar que o preço, o valor total da cesta. Agora, eu tenho, por outro lado, para cada produto, uma inflação própria dele, que é a relação preço novo menos preço velho dividido o preço velho. Sempre a inflação se calcula dessa maneira. O preço novo menos o preço velho dividido pelo preço velho. Então, eu tenho o vetor de inflação. Agora, para calcular a inflação média da cesta, eu tenho que calcular a inflação média da cesta. Então, tenho que multiplicar a inflação de cada produto pelo valor, pela proporção em que ele fica na cesta, e calcular o valor que corresponde. Não sei se vocês podem fazer isso, cada um pensar como você faria esse produto. Não é? Aqui, por exemplo, veja bem, como é que a gente tem feito isso? Tem usado a cesta, o vetor de preços, e calculado, multiplicando o vetor de preços pela cesta, obter o preço médio da cesta. Né? P por cesta. Então seria o quê? Seria cada um destes por cada um da cesta. Por exemplo, aqui seria 10 por 0,1 mais 5 por... me daria o preço médio,
da cesta e eu teria um novo vetor de preços, um novo vetor de preços, calcularia o novo preço médio e depois, fazendo esta conta, obteria a inflação da cesta. Entendem? Então, vejam bem. Primeiro passo, tenho a cesta. Segundo passo, tenho o vetor de preços dos bens e serviços que formam a cesta. Multiplicando o vetor cesta pelo vetor de preços, tenho o preço médio. Agora, faço isso para o vetor de preços velho, e faço isso para o vetor de preços novo. Então vou ter o quê? Vou ter o preço médio da cesta velho e o preço da cesta novo. Se agora eu aplico a definição de inflação, preço novo menos preço velho dividido o preço velho, vou ter a inflação da cesta. Eu pediria que vocês façam esse cálculo, se possível, agora ou em algum momento na casa, e pratiquem bem como eu faço. Mas volto a repetir mais uma vez. A inflação da cesta se obtém calculando o preço médio da cesta antes e depois, velho e novo. E uma vez que tenho o preço velho, o preço médio velho e o preço médio novo, calculo a inflação como preço velho novo, preço novo menos preço velho dividido o preço velho. Isso me vai dar então a inflação. Bom, como foi calculado? Veja bem. Simplesmente, a ideia básica é essa. Agora, eu posso colocar esse cálculo de uma maneira organizada. Estas coisas, por que se fazem? Por que eu coloco as coisas em forma de vetor e em forma de matriz? Não é por complicar, ao contrário, é porque dessa maneira eu consigo depois fazer um software. Ou seja, eu consigo fazer um cálculo computacional das coisas, facilitando então enormemente meu trabalho. Agora, eu só consigo programar um algoritmo se esse algoritmo está colocado em uma forma organizada. E a forma matemática organizada mais comum e mais prática é trabalhar com vetores e matrizes. Então, veja bem, eu aqui coloquei este que está aqui, seria o quê? Veja bem, primeiro, eu tenho definido uma matriz de inflação aqui. Uma matriz de inflação que você vê, aqui, isto significa que é aumento de 5%, né? 1,05. Isto significa aumento de 10%. Aqui, por exemplo, eu tenho diminuição de 4%, porque ele será 96. Ou no último, tenho diminuição de 6%. Então, você vê que o vetor a matriz de inflação é obtida de que forma? Colocando 1 mais I, sempre 1 mais valor da inflação. Então, o valor da inflação 5%, então a componente da matriz é 1,05, ou seja, 1 mais 0,05, que é 5%. Então, cada vez que tenho inflação, eu tenho um valor maior que 1. Cada vez que tenho deflação, eu tenho um valor menor que 1. Então, dessa maneira, eu construo a matriz de inflação. Se eu multiplico esta matriz de inflação agora pelo vetor de preços
eu tenho os novos preços que estão aqui. Então, agora, se multiplico o vetor de preços pelo vetor cesta, eu tenho o preço médio. Então, você vê que eu consegui colocar meu cálculo de uma forma organizada, através de vetores e matrizes, e agora eu posso praticamente digitar o programa diretamente. Basta que minha linguagem contenha como operações macro as operações matriciais e vetoriais. É a forma mais simples e mais direta de ligar a teoria com a prática, e especialmente com a prática baseada em computação, porque tem uma maneira simples de interpretar cada operação, digamos assim, em termos computacionais. Tá? Então, eu tenho um procedimento que me permite não apenas calcular a inflação de um determinado produto isolado, como a de uma cesta. Agora, por que a inflação das cestas é importante? Porque, na verdade, cada pessoa, não é? Ela, digamos assim, prefere, ela tem uma preferência por uma cesta em particular. Ou seja, a gente poderia dizer o seguinte: da mesma maneira que muitos falam que a roupa que usa uma pessoa define essa pessoa, como os programas de televisão de moda que falam, olha, a roupa define a você. Dependendo da roupa que você usa, é o inteligente ou bobo, é o rico ou pobre. Não é verdade, não é? Mas é uma forma de publicitar esse tipo de programa. Então, da mesma maneira, ou de uma maneira até mais, digamos assim, melhor fundamentada, eu poderia dizer que toda pessoa é definida por sua cesta, ou seja, por aquilo que consome. Agora, não somente pelo consumo de roupa, mas pelo consumo de alimentos, pelo consumo de lazer, pelo consumo de todo. Então, não há nada mais representativo das características de uma pessoa que sua cesta de consumo. Então, se eu, por exemplo, pudesse dizer que uma pessoa está caracterizada por uma cesta, eu posso dizer que a inflação da cesta é a inflação que percebe essa pessoa. Compreende? Se eu quero saber como está sentindo a pessoa a inflação, por exemplo, no dia de hoje, eu tenho uma pessoa, por exemplo, que é empresária. Como é que ele sente a inflação? Tem que ver que cesta ele consome, calcula a inflação dessa cesta, e essa é a percepção de inflação que esse cara tem. Da mesma forma que um mecânico, que um eletricista, cada um vai experimentar, vai perceber a inflação de uma maneira diferente, porque sua cesta é diferente. Compreende? Agora, o mais interessante é o seguinte: não é apenas que cada pessoa tem uma certa cesta, mas que certas classes de pessoas estão associadas a certas cestas. Ou seja, se eu, por exemplo, fosse a analisar as cestas que consomem os empresários, chegaria à conclusão de que, de um empresário para outro, a cesta de um se parece à de outro, não é muito diferente. Então, eu poderia dizer que há uma cesta que é a cesta representativa dos empresários. Essa cesta representa os empresários. E é a técnica que usa hoje em dia o IBGE, por exemplo, brasileiro. Como é que ele determina a inflação? Ele simplesmente identifica a cesta representativa de cada classe e calcula a inflação de cada cesta para determinar a inflação de cada classe. Compreende? Por exemplo, o IBGE considera a existência de 4 classes no Brasil. A classe C, que é a mais pobre,
a classe B, que é uma classe média baixa, a classe A, que é uma classe alta, e uma classe AA, que é a classe muito alta. Então, são 4 classes. Agora, o IBGE tem pesquisadores que foram aos supermercados, foram às casas de moda, foram às agências de carro, para saber que tipo de preferência tem cada classe. E conseguiu, então, a partir daí, uma cesta representativa de cada classe. Ou seja, no computador do IBGE, existe aí dentro uma cesta representativa da classe A, da classe B, C e AA. Então, ao mesmo tempo, o IBGE tem coletores de preços que vão analisando nos diferentes negócios como vão evoluindo os preços. Então, dessa maneira, ele tem, por exemplo, os preços de setembro. Deve estar terminando do cálculo. No mês que vem vai fazer de outubro. Então, ele vai ter o que, o IBGE? Vai ter o vetor de preços de outubro e o vetor de preços de novembro. Se multiplica a cesta, por exemplo, da classe C, pelo vetor de preços de setembro, tem o quê? Tem o preço médio da cesta da classe C. E faz o mesmo em outubro. Tem, então, o preço médio da cesta da classe C em outubro. Então, agora, se eu tenho o preço médio da classe C em setembro e em outubro, posso calcular a inflação percebida pela classe C, que não é outra coisa que a inflação de sua cesta representativa. Certo? Então, fazendo essa operação, o IBGE fala, olha, a inflação percebida pela classe C foi tanto. E o mesmo faz com as outras classes. Então, neste momento, o IBGE brasileiro consegue dizer a vocês qual foi a inflação que aconteceu durante setembro, que foi a inflação média em setembro menos a inflação média em agosto, dividida a inflação média em agosto. E vai poder dizer, o mês que vem, a inflação que aconteceu em setembro, que vai ser a inflação durante o preço médio durante outubro, menos o preço médio durante setembro, dividido o preço médio durante setembro. Entende? É sempre a mesma história. Calcular o vetor de preços da cesta representativa de cada classe econômica, calcular o preço médio da cesta durante um mês, durante o mês seguinte, e a diferença dividido a cesta média deve dar a inflação percebida por essa classe nesse mês. E assim por diante. Então, volto a repetir. A inflação se aplica, então, aos produtos, se aplica às cestas, e pelo que vimos agora, também se pode fazer extensiva à inflação percebida por uma classe. Claro que o IBGE poderia calcular a inflação percebida por um indivíduo. Se eu quiser, posso dizer, esta é a minha cesta, digito, e se o IBGE tivesse um serviço de atendimento, vamos dizer assim, ao consumidor, devolveria na hora qual é a inflação que eu estou percebendo. Eu digitei minha cesta, mandei e ela devolve. Pois poderia fazer perfeitamente. Só que isso não tem muito sentido de um ponto de vista público, porque é o caso de um indivíduo. Então, o que faz o IBGE é dividir o povo brasileiro em classes, e cada um, sabendo a classe a que pertence, sabe a inflação que está percebendo, pelo menos a inflação representativa. Claro que dentro de uma classe há cestas diferentes. Não é verdade
que todos os membros da classe C têm a mesma cesta, têm cestas parecidas. E o que nós chamamos de cesta representativa da classe é uma média de todas as cestas dos indivíduos da classe. Tá? Então, a ideia é que uma classe seja suficientemente identificativa, que seja capaz de identificar o indivíduo de uma maneira mais precisa. Por exemplo, pensem vocês que vocês são nomeados agora presidente do IBGE. E vocês falam o seguinte: olha, 4 classes é muito pouco, porque dentro da classe C tem muitas subclasses. Então, eu não posso falar para um indivíduo: olha, você é da classe C, portanto sua cesta é esta. Porque ele vai falar: não, minha cesta é bastante diferente. O único recurso que eu tenho para poder apontar melhor a esse cara é dividir o povo brasileiro em mais classes. Em vez de 4, por exemplo, 20. Classe 1 até classe 20. Aí, cada classe, ou seja, cada membro da classe é mais parecido à média da classe, entende? Quanto mais pequena é uma classe, mais parecido é digamos, a cesta de cada indivíduo com a cesta representativa da classe. E então é mais aproximado, eu posso dizer com mais confiança, que realmente a inflação percebida por esse cara é essa mesma. Porque em uma classe mais restrita ele é mais parecido à média que em uma classe mais ampla. Então, em estatística, esse é um princípio fundamental. Quanto mais que precisamente eu quero representar alguma coisa, mais limitada é a classe que eu tenho que considerar. Então, por exemplo, eu poderia dizer, dentro da classe B, vou considerar a classe B1, B2 até B5. Na classe C, vou considerar, por exemplo, 8 classes. E dessa maneira, tenho Mas qual é, por outro lado, o defeito de uma coisa desse tipo? É que por querer eu identificar melhor cada indivíduo com relação à sua classe, eu multipliquei tanto as classes que ninguém consegue se identificar com classe nenhuma. Por exemplo, eu poderia dizer um professor universitário classe B, ou um professor universitário classe A. Há dúvidas a meu respeito, né? Mas vamos supor que eu sou ambicioso e digo: não, professor, eu sou classe A. Não vou falar classe A porque seria um exagero, mas vamos supor que eu digo que sou classe A. Bom, eu tenho uma noção clara. Agora, se a classe A tivesse 11 subclasses, seria muito difícil para mim, como professor universitário, me sentir identificado com uma determinada classe. Seria muito difícil. O IBGE teria que fazer uma definição dessa subclasse muito complicada. Em vez de falar de uma classe baixa, uma classe média baixa, média alta e alta, como é o caso das 4 classes atuais, ele teria que falar de uma classe média subalta, mas não muito baixa e ao mesmo tempo... Compreendem? Então, o que eu ganhei em precisão, perdi em conceituação, que é o problema da estatística em geral. Quanto mais precisa tende a ser a estatística, menos clara é no sentido da pertença de você a uma determinada classe estatística. Então, nessas condições, de qualquer maneira, eu agora posso dizer o seguinte: bom, que é o que eu preciso saber de inflação, pelo menos como engenheiro? Que a inflação é um fenômeno de mudança de relações de troca que, modernamente, eu posso interpretar a mudança de relações de troca como uma mudança de preços nos mercados em que já existe moeda. Posso falar então de inflação como um simples aumento de preço, que esse aumento se caracteriza em cada produto, mas que
para eu poder traduzir essa inflação para os indivíduos, para a percepção dos indivíduos, eu preciso convertir essa inflação de produtos em uma inflação percebida pelo indivíduo, e que para isso eu tenho que conhecer mais ou menos a cesta de produtos que essa pessoa consome. E a partir daí, então, consigo definir não a inflação de produtos, mas a inflação de cesta, associando cada indivíduo com uma classe que, por sua vez, tem uma cesta representativa, eu consigo, então, definir uma inflação percebida pelo indivíduo, que é o que faz exatamente o IBGE do Brasil todo mês. Definir uma inflação para cada classe percebida. Bom, claro que isso não esgota o conceito de inflação, mas é importante porque, digamos assim, me permite introduzir como engenheiro o impacto da inflação hoje, no meu trabalho. E qual é o meu trabalho? Idealizar projetos. Então, meu problema é o seguinte: como eu consigo dizer quanto é que a inflação impacta meu projeto? Ou seja, eu posso ir, por exemplo, com este projeto. Eu tenho este projeto. Se faz uma reunião onde estão os executivos da empresa. Eu tenho este projeto para melhorar a situação da empresa. Então, e alguém pergunta, mas e se a inflação subir? Se o projeto se mantém com essa rentabilidade realmente, e você analisou o impacto da inflação no seu projeto? Bom, você vai ter que dizer sim. Se fala que não, a reunião terminou. Então, sim, você fala, não, eu analisei e cheguei à seguinte conclusão, de que uma inflação, por exemplo, de 10%, vai afetar minha rentabilidade apenas em um 10%, ou seja, vai diminuir em menos de 10% se a inflação subir de 0 para 10%. Ou seja, eu estou dando uma ideia da sensibilidade do meu projeto à inflação. Quando eu pergunto qual é o impacto da inflação, em geral estou querendo dizer qual é a sensibilidade do seu projeto à inflação. Sempre o impacto se calcula em termos de sensibilidade, em termos de percentagem. Ou seja, meu projeto vai ser afetado, se há um 10% de inflação, meu projeto vai ser afetado em 10%, ou em 20%, ou em 50%. Claro que se um projeto é tão sensível à inflação de que 10% de inflação a mais produzem 50% a menos de rentabilidade, meu projeto é excessivamente sensível, impactado demais pela inflação. Então, você vê como eu, como engenheiro, tenho que ir tratando as variáveis do meu projeto. Eu tenho que estudar a sensibilidade do meu projeto a certas situações futuras, como, por exemplo, a inflação do futuro. Depois nós vamos ver que este conceito de inflação é mais um dos vários fenômenos que nós chamamos fenômenos de risco. A inflação futura é um risco que paira sobre os projetos. Então, vocês, como engenheiros, futuros autores de projeto, vão ter que levar muito em conta todos os fatores de risco que afetam o projeto. Um fator de risco é a inflação. Por isso que nós estamos tratando agora. Na verdade, nós estamos nos referindo a um fenômeno de risco, que é um dos primeiros que vamos tratar e que mais adelante, a partir da próxima vez, a gente vai a tratar dentro, com um critério mais, digamos assim, mais direto, mais focado, a o que nós chamamos a teoria geral do risco. A inflação é um dos riscos que afetam os projetos. E por que chamamos riscos? Porque são fenômenos futuros.
E como todo fenómeno futuro, o homem é ignorante com relação ao desfecho que vai ter. O futuro foi sempre uma incógnita para o homem. Então, essa incerteza do futuro se manifesta no que nós chamamos de risco. Só que o risco é a incerteza quantificada, ou seja, risco não é outra coisa que uma incerteza mais definida em termos matemáticos. Isso nós vamos ver, porque justamente daqui a partir da próxima aula nós passamos de um mundo determinístico em que a gente tem certeza no futuro, evidentemente uma hipótese falsa, mas necessária para não complicar as coisas do princípio, e agora que nós sabemos como se calculariam as coisas se não houvesse risco, ou seja, se não houvesse incerteza, agora vamos aprender como as coisas mudam quando há incerteza, que é o que nós chamamos justamente de análise de risco. Então, vejam bem, a inflação, então, é um fenômeno do futuro. Ou seja, nos interessa a inflação não pela inflação passada, porque isso já aconteceu e nós sabemos calcular muito bem o que aconteceu e o que mudou ou não mudou devido a essa inflação passada. A grande preocupação nossa é a inflação futura, que é a que a gente não conhece. Então, para eu, digamos assim, saber alguma coisa sobre a inflação futura, preciso indagar as causas do fenômeno, a estrutura do fenômeno. Ou seja, eu estudo a inflação para conhecê-la melhor e, consequentemente, poder tratar a inflação futura. Porque, sabendo do mecanismo que causa a inflação, eu tenho mais condições de predecir a inflação futura. A grande preocupação hoje em dia do ser humano é prognosticar, é predecir. Ou seja, fazer uma estimativa, como muitos falam. Essas ideias, então, são sempre relacionadas com uma hipótese sobre o futuro. Quem faz a melhor hipótese sobre o futuro está em uma imensa vantagem sobre os demais. Não sei se vocês lembram de um filme em que um cara acorda, vai buscar o jornal, que jogaram o jornal cedinho, pega o jornal, olha e diz: como? Esta não é a data de hoje, esta é a data de amanhã. Ele recebeu o jornal de amanhã, não de hoje. Bom, a partir daí o cara, evidentemente, vocês se imaginam, fica rico, porque consegue predecir o que vai acontecer na bolsa, consegue predecir nas carreiras de cavalos, o resultado do futebol, acerta a quina, a cena, tudo o que ele imaginar, em função disso. Então vocês veem a importância que tem a predição. Por isso aliás, que na antiga Grécia, por exemplo, existia um grupo de mulheres chamadas de pitonisas, que constituíram o chamado oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos conseguia adivinhar o futuro. Então a gente ia, dava a eles um óvulo, ou seja, um pagamento, e elas davam uma informação sobre o futuro. Elas tinham esse dom da adivinhação. Então, se pagava muito bem por isso. E claro, quem conhece o futuro conhece tudo em relação aos demais. Então, a gente não tem condição de adivinhar o futuro e só tem condição de predecir, que não é absoluto. Ou seja, adivinhar é saber o futuro. Predecir é se formar uma ideia antecipada do futuro que vai coincidir com esse futuro mais do que seria uma afirmação
digamos assim, ao azar, uma afirmação casual. Muitos pensam assim, por exemplo. Comparam, por exemplo, muitos comparam a adivinação, o jogo do mercado de ações. Né? Então, você sabe que para, digamos, se predecir o comportamento das ações, existem analistas, que são caras que estão especializados profundamente na predição do valor das ações. Mas hoje em dia ainda existem pessoas que falam o seguinte: olha, se eu comparar, né, a predição de um analisador, de um analista de ações, com digamos assim, a não predicção, eu chego à conclusão de que, digamos assim, imaginar o valor das ações de uma maneira completamente arbitrária dá o mesmo resultado que analisar as ações da maneira mais perfeita possível. E compara o seguinte: olha, é como se eu me comparasse com um analista e fizesse o seguinte: em vez de fixar o valor da ação futura, eu jogo um dardo e onde caia, esse é o valor da ação. Então, evidentemente, minha predição é completamente injustificada e não se apoia em nada. É uma predição completamente de azar, casual. Entretanto, muitos fizeram ou seja, eles acompanharam a predição de um analista ou de uma empresa analista de sistemas de ações futuras e fizeram com um computador uma predição completamente casual, completamente estatística. E compararam, e chegaram à conclusão de que a eleição, a escolha das ações por um método de jogar o dardo, dava praticamente o mesmo ganho que a predição do analista. Então, o que é o que se está, no fundo, falando com isso? Que todo intento de predecir em uma coisa tão complicada como o mercado de ações está falando do fracasso. Que uma predição, por mais boa que seja no mercado de ações, não consegue ser melhor que uma predição feita jogando dardo, ou jogando dado, ou seja, deixando tudo para o azar. Tá? Então, esse é o conceito fundamental. Agora, felizmente, a realidade mostra que os métodos de análise de risco dão respostas consistentemente melhores que as apostas ao azar. Que a estimativa baseada em modelos de risco se comporta consistentemente melhor que digamos assim, a predição feita por simples azar. Então, vejam bem, nós estudamos um fenômeno, a inflação, que é um fenômeno do futuro. E, portanto, precisa ser estimado, precisa ser, digamos assim, predecido, porque não temos uma informação a priori, uma informação anterior do que vai acontecer. Então é algo futuro. Então, essa inflação é um dos tantos fenômenos de risco. Ou seja, um dos tantos fenômenos futuros cujo valor, o que vai acontecer, essa situação futura que vai acontecer, infelizmente não é conhecida pelo homem, não tem meios de conhecer. O mais que tem são meios de se aproximar.
mas nunca de conhecer com precisão, porque isso é a adivinhação. E nós sabemos que isso é um impossível. Uma limitação cognitiva, como falam os psicólogos. Então, como é que a gente resolve isso? Que vamos tentar resolver isso? Já que nós estamos perante uma série de fenômenos futuros, que o trabalho do engenheiro está atrelado a esse futuro, nós vamos a estudar todos os meios, todos os mecanismos disponíveis para o homem para justamente predecir da melhor maneira possível esse futuro. O engenheiro é uma pessoa que tem que lidar com o futuro, portanto, precisa aprender a lidar com o futuro. E aprender a lidar com o futuro significa aprender a análise de risco. Então, esse vai ser a futuro tema que nós vamos estudar, análise de risco. Agora, de qualquer maneira, outra coisa interessante com respeito à inflação, e que também tem muito a ver com o trabalho do engenheiro, é que a inflação é um fenômeno cujas causas não se podem estudar como causas de indivíduos ou de grupos de indivíduos. As causas da inflação são causas que se extendem, que são originadas no país inteiro. Entende? Ou seja, os economistas falam o seguinte: a inflação é um fenômeno macroeconômico. Por que macroeconômico? Porque não depende desta empresa ou desta outra, não depende deste grupo de consumidores ou deste outro. Depende do país inteiro. Por exemplo, depende das políticas públicas desse país. Se, por exemplo, a política pública de um país fosse de um extremo cuidado no manejo da moeda, ou seja, um país, como se diz, monetarista, então nós sabemos que uma das principais causas da inflação seria eliminada, que é justamente o excesso de moeda, a falta de controle da moeda, a emissão excessiva de moeda. Se um governo emite moeda por qualquer coisa, para agradar politicamente às pessoas, para conseguir votos, nada mais provável que esse país tenha inflação forte. Porque a inflação, em grande parte, é devido a um excesso de moeda que não sabe onde se colocar. Então, esse excesso de moeda traz, por consequência imediata, a aceitação do aumento de preços. Um preço aumenta, em uma situação em que a moeda não sobra, produz imediatamente aumento de preços e refreia o consumo. Então, como ao se refrear o consumo, os caras observam que tem que baixar de novo o preço, porque subiu, consumiu menos, e ele fala: olha, eu subi o preço, mas estou ganhando menos. Certo? Então, a forma mais, digamos assim, mais prática de manter a inflação sob controle é não emitir moeda demais. Sempre que esteja a moeda na proporção certa para que a pessoa tenha para gastar, mas não tenha tanto como para aceitar qualquer aumento de preço e continuar consumindo. Porque o freno principal da inflação é o consumo diminuir quando os preços aumentam. Se quando os preços aumentam o consumo não diminui, os preços vão continuar aumentando e vai haver uma espiral inflacionária. Entende? Então, esse fenômeno de inflação é um fenômeno macroeconômico. Ou seja, a responsabilidade da inflação está principalmente no governo, porque é o representante do país, em termos coletivos, em termos gerais. Bom, agora, há alguma forma de explicar a inflação? Nós acabamos de ver que há uma
uma teoria, não é? Que me diz que a causa fundamental da inflação é o excesso de dinheiro. O excesso de, como se diz, de medio de pagamento. Tem muito medio de pagamento concorrendo para muito pouco produto. Mas esse pensamento existia, por exemplo, ao longo da Primeira Guerra Mundial, nos anos seguintes da Primeira Guerra Mundial. Vejam bem, mais de 100 anos. Então não é novo essa ideia de que a inflação é produzida por excesso de moeda. E o que aconteceu? Nos anos seguintes da Primeira Guerra, ou seja, nos anos 20, na década de 20 principalmente, a Inglaterra teve uma crise muito forte de produção. Ela deixou de produzir, entrou o país em uma espécie de colapso, não crescia, e se aplicaram teorias monetaristas como essa. Então se tentava não emitir moeda e o país seguia afundando. Então apareceu um economista chamado Keynes, William Maynard Keynes, que falou o seguinte: não, senhores, não é verdade. Disse, o motor da inflação não é o excesso de moeda, é o excesso de demanda. Ou seja, não é que haja dinheiro demais, é que há muita gente querendo gastar. Que é diferente, porque nesse caso a causa da inflação é uma causa subjetiva das pessoas. São as pessoas que estão tendendo a gastar. Compreende? Como ele falou, há uma demanda agregada muito abrangente, que seria a soma das demandas de todos os indivíduos do país. Então, Keynes falou o seguinte: se o governo, em vez de controlar a moeda, ela controla a demanda, dando a gente meios de consumo, ele consegue refrear a inflação de uma maneira mais, digamos assim, menos custosa que estar fechando a torneira do dinheiro e condenando então a muitas pessoas a não poder consumir. E apareceu então uma teoria que se chama teoria keynesiana. E para que você tenha uma ideia mais prática, toda a época do governo do PT, praticamente a partir do primeiro governo de Lula, os economistas que estiveram no governo eram economistas keynesianos. Se alguém pergunta a vocês onde está o reduto dos economistas keynesianos do Brasil, vocês deveriam responder: na Unicamp. A Unicamp é o grande reduto dos economistas keynesianos. E um dos mais importantes foi, evidentemente, Mantega. Mantega foi ministro durante muito tempo, tanto de Lula como da Dilma, e é um keynesiano famoso. Como funcionou, então, a política de Mantega com relação à inflação? Ele, na verdade, não adotou nunca medidas para refrear a inflação. As medidas de Mantega sempre se distinguiram para estimular o consumo, evitar a recessão, aplicando a tese keynesiana de que num país que não tem recessão não há muita inflação, que apenas existe o que ele chamou de inflação natural, que todos os economistas concordam na ideia de que a inflação zero não existe, que sempre a inflação precisa existir para que exista crescimento. Ou seja, alguém falou, a inflação é uma doença do crescimento. Então, cada vez que um país quer crescer economicamente,
tem que aceitar uma certa quantidade de inflação. Vamos dizer, se ele quer crescer 10% este ano, tem que admitir 5% de inflação. Então, qual seria, por exemplo, num país que cresceu 10% e teve uma inflação de 5%, que imaginam vocês que foi o crescimento real do país? Porque 10% sempre o PIB é em termos nominais. Então, se num país o PIB aumentou em termos nominais, ou seja, em reais nominais, aumentou 10%, mas ele teve uma inflação de 5%, quer dizer que em termos da quantidade de bens e serviços produzida, ele aumentou só 5%. Ou seja, ele aumenta em função do quê? Da diferença entre o crescimento nominal e a inflação. Entende? Crescimento real é crescimento nominal menos a inflação. Então, sube 10% em termos nominais, mas tem uma inflação de 5%, como resultado tem um crescimento real só de 5%. Mas, isso então é uma realidade. Não é? Agora, o grande problema é o seguinte: se a gente quer medir, quer hoje em dia avaliar o mérito da política econômica do Mantega, é inevitável que tenha que considerar também a situação mundial. Ou seja, o Brasil não pode ser medido em termos de Brasil, tem que ser medido em termos da média internacional, para saber se o Brasil avançou mais ou menos que o resto do mundo. Se, por exemplo, o Brasil cresceu 5%, mas o resto do mundo cresceu 10%, não é muito bom para o Brasil. Porque ele está perdendo por 5% com relação à média mundial. Ao contrário, se o Brasil cresce 10% e o resto do mundo 5%, isso é uma excelente performance para o Brasil, porque está 5% adiante do resto do mundo. Então, sempre tem que analisar em termos de crescimento real. E o problema é o seguinte: se você analisa o crescimento do Brasil comparando com o Brasil anterior a Lula, o governo de Lula foi excelente, porque raramente se viu na história um período de 8 anos, um pouco mais, 10, contando os 2 primeiros anos de Dilma, foram 10 anos, uma década de crescimento excelente, quem sabe o maior crescimento mais consistente em toda a história do Brasil. Mas coincidiu também com uma época extraordinariamente boa na situação econômica mundial. Então, se você vai analisar agora o crescimento do Brasil comparado à média mundial, chega à conclusão de que o Brasil praticamente cresceu junto com o resto do mundo. Ou seja, praticamente nivelou. O crescimento brasileiro nessa década igualou o crescimento mundial durante essa década. Bom, não é ruim, porque só para um país que tem os problemas que tem o Brasil, que ainda não é um país industrializado, ficar junto ao resto do mundo não está mal. Ao contrário, porque a tendência que existe, que nós sabemos que existe, é a seguinte: o país desenvolvido cresce mais rápido que o país subdesenvolvido. Então, o fato de Brasil subdesenvolvido estar crescendo ao nível do mundo significa que ele está melhor que os países subdesenvolvidos. E, de fato, a década de Lula foi uma década em que o Brasil cresceu mais que o resto do mundo subdesenvolvido. Ou seja, quem sabe, o melhor seria o seguinte: se eu comparo o Brasil com os BRICS, que são a Índia, a China e a Rússia, são os países subdesenvolvidos que estão crescendo, ele foi melhor que os BRICS. Bom, aí vem a grande dúvida que hoje em dia todo mundo coloca. A década de Lula foi uma década boa ou ruim? Se vamos a comparar com o Brasil histórico, foi excelente.
se vamos a comparar con o mundo, empatou. Se vamos a colocar con os BRICS, ganhou, sem ser por muito, ganhou por um pouco. Agora, que é o que falam os detratores de Lula? Eles falam, não, Lula aproveitou uma época incrível do mundo e foi a reboque do mundo. Por isso conseguiu crescer. Mas, na verdade, durante todo esse tempo ele estava corrogindo os fundamentos macroeconômicos do Brasil e tudo terminou em uma enorme crise, que foi a crise que se produziu no governo Dilma. Eu vou ser completamente honesto com vocês, eu acho que isso é um pouco injusto. Porque, vamos dizer, o que fez realmente o governo PT, o governo Lula, foi aplicar um critério econômico keynesiano. Ou seja, ele combateu os problemas econômicos do Brasil utilizando medidas fundamentalmente para manter a demanda e, consequentemente, manter o consumo das pessoas. E cuidar do mercado. Por exemplo, vocês lembram, quando o mercado de carros teve problema, então o Mantega tirou um imposto que se aplicava aos carros, o IPI dos carros. É uma medida keynesiana típica. Não é monetarista, é claro, porque na última análise o monetarista diria, ele está criando um falso consumo. Está criando uma... Mas, ainda hoje, ninguém está de acordo sobre o papel que teve Keynes no mundo. Para os pós-keynesianos, como se chama, foi um salvador da pátria. Para os monetaristas, é o diabo. E ainda não chegamos a um acordo com relação a um cara que foi, se surpreendam vocês, foi um bom vivant, como diz o francês. O Keynes pertencia a esse famoso grupo Bloomsbury, um grupo londrino, de artistas e de escritores. Hoje, por exemplo, a grande escritora, uma das maiores escritoras de todos os tempos, Virginia Woolf, pertencia a esse, foi amiga íntima do Keynes. Hoje Keynes, por exemplo, casou com uma bailarina russa chamada Gala, que depois o abandonou e foi a viver com o Dalí. Então vejam bem, que coisa curiosa, que personalidade incrível com relação a um economista. Essa ideia de que um economista é um cara que só estuda e sei lá, não condiz para nada com a personalidade de Keynes, que foi, quem sabe, um artista reprimido, no fundo. E a economia é um passatempo dele, porque sua personalidade é completamente diferente. Mas mostra bem como o ser humano é imprevisível, como nós podemos encontrar a ciência de se desenvolver na pessoa mais, digamos assim, imprevisível. Não é? Então, digamos assim, resumindo, nós temos um fenômeno macroeconômico, nos deu para perceber de tudo isto que falei, embora não falei em forma explícita, que fenômenos macroeconômicos são muito mais difíceis de entender e de sustentar que os problemas microeconômicos. A microeconomia é uma ciência, a macroeconomia continua a ser uma arte, controversa, difícil de explicar, mas é assim mesmo. Por isso, quem sabe, um dos argumentos principais pelos quais que o curso de economia não falamos tão pouco de macroeconomia
que é porque justamente a macroeconomia é tanto mais difícil de entender, precisa mais de uma intuição econômica do que um conhecimento intelectual. Tá? Eu confesso que se quem sabe, com muita indulgência, eu poderia passar por um microeconomista, com certeza eu não tenho nada de macroeconomista. E quando a gente vê, a gente conversa com economistas, com os bons economistas brasileiros, percebe realmente que pouco a gente conhece com relação a esse aspecto da economia, ou seja, a macroeconomia. Tá? Então, mas de qualquer maneira, a inflação é importante para o engenheiro pelas consequências que tem. Como um dos fatores de risco mais importantes que intervêm na qualificação de um projeto. Então, se o engenheiro, por definição, ganha seu pão idealizando projetos e defendendo esses projetos perante a empresa para que sejam realmente instalados na empresa, para a melhoria da eficiência da empresa, então, evidentemente, ele precisa conhecer inflação e precisa conhecer modelos macroeconômicos. Mas não se preocupem demais se, em última análise, a inflação continua a ser um bicho-papão que ninguém realmente entende. E, ainda assim, o engenheiro tem que enfrentar a inflação e tem que procurar, digamos assim, idealizar um projeto que não seja exageradamente influído pela inflação. No qual, digamos assim, a sensibilidade do projeto da inflação seja suficientemente pequena como para garantir a rentabilidade do projeto perante qualquer situação inflacionária possível. Porque, como fenômeno macroeconômico e futuro, a inflação é impredecível. Ou, pelo menos, vamos dizer, é inadivinável. Eu não consigo adivinhar a inflação. Eu consigo predecir, mas sempre com um certo erro. Ou, como se diz, com uma certa variância. Bom, então, esse é o ponto em que nós estamos. Tá? Se a gente tivesse que resumir todo o que nós temos falado na engenharia econômica e na economia, então é que a gente trabalha na engenharia econômica com modelos de como a gente consome, modelos de como a gente produz. Então, o modelo da produção moderna que é a empresa corporativa. Por isso nós introduzimos esse modelo Tarot, que é um modelo didático que permite que vocês, com menor experiência econômica que os economistas, evidentemente, sejam capazes de predecir e de controlar o que acontece numa empresa. O Tarot não é perfeito, mas dá rapidamente uma ideia de como lidar com uma empresa e, especialmente, é como se fosse uma espécie de, digamos assim, tabela de teste para testar justamente a bondade de um projeto. Um engenheiro tem um projeto, quer saber se economicamente esse projeto é viável, em vez de ir a um modelo complicado que ele não vai conseguir entender de empresa, ele usa o modelo Tarot e, de uma maneira relativamente simples, determina qual será o futuro da empresa com e sem projeto. Se o futuro da empresa com projeto é melhor que sem projeto, esse projeto será aceitável e ele poderá defender esse projeto perante os executivos da firma de uma maneira com sucesso. Se ele vê que não, ele imediatamente volta à mesa para rever esse projeto, ver como melhora o projeto para que ele não
produz a consequência que ele encontrou quando aplicou o modelo Tarot e testou o seu projeto, colocando o projeto à empresa, sem projeto e com projeto. Como ele encontrou que com o projeto a empresa piorou, volta à mesa para melhorar, para, digamos assim, corrigir algum problema que tinha esse projeto. Se consegue corrigir e quando volta ao Tarot, encontra que agora o projeto melhorou a empresa dentro do modelo, ele então, agora sim, tem confiança e pode ir a defender o projeto. Caso contrário, é melhor que ele nem tente, porque não vai dar certo. Então, essa é basicamente a profissão de engenheiro. De uma maneira ou de outra, vocês vão estar ligados a esse processo, dando voltas, no qual você idealiza um projeto, testa esse projeto, até que você está convencido que o projeto está funcionando bem, aí vai e defende perante um grupo que está justamente tentando verificar se realmente esse investimento do projeto se justifica. Então você vai encontrar aí outros engenheiros, vai encontrar outros executivos, financistas que possivelmente vão a ser... Todo economista é um pouco antípoda ao engenheiro. Engenheiros e economistas não simpatizamos uns com outros, muito pelo contrário. Então você pode esperar como engenheiro, profissional futuro, que você vai encontrar alguns financistas que vão a atacar o projeto. E você tem que ter armas suficientes para defender seu projeto. Se não for assim, esse projeto não vai para frente. Então, a arma fundamental do engenheiro é justamente essa capacidade de discutir o projeto, não apenas em termos técnicos, onde ele é forte, aí ninguém ganha dele, mas tem que entrar no campo adversário. Ele tem que entrar no campo econômico para defender o projeto desde um ponto de vista econômico perante economistas. Então, aí está a maior dificuldade. A defesa tecnológica, qualquer boa universidade prepara um engenheiro de maneira que ele tenha um conhecimento tecnológico suficiente para elaborar um projeto. Onde está a dificuldade do ensino de engenheiro é na parte econômica, porque ela não prepara o engenheiro justamente para defender economicamente esse projeto, nem sequer para estar consciente se esse projeto é economicamente bom ou ruim. Que pode acontecer que um projeto tecnologicamente brilhante seja incapaz de resolver o problema econômico. Eu di para vocês o caso do engenheiro Diesel. O engenheiro Diesel é um engenheiro alemão que inventou o princípio do motor diesel. Ou seja, o princípio pelo qual eu, em vez de usar uma faísca elétrica para produzir a combustão do combustível, eu usava diretamente a pressão que está no cilindro. Quando a pressão chega a um certo ponto, o combustível acende como se houvesse uma faísca. Então você consegue um motor no qual deixou de precisar de toda a parte elétrica praticamente. Se fosse pelo princípio de combustão, você prescinde completamente de eletricidade. Simplifica imensamente, barateia imensamente. Entretanto, com todas as vantagens desse projeto, o diesel não conseguiu resolver seus problemas econômicos. Não conseguiu convencer aos economistas de investir dinheiro no princípio do diesel. E terminou morrendo de uma forma que ninguém sabe muito bem o que aconteceu, afogado em uma travessia do mar, em um barco. Tá? Então, você vê por que nós insistimos tanto no risco, apesar de que ainda não aprendimos nada do risco.
constantemente nos fuimos prevenindo a vocês sobre a necessidade de estudar não apenas o que é certo, que é apenas uma hipótese, do que é incerto, que é a realidade prática. Então, nós, na verdade, estudamos o fenômeno econômico baseado em uma certeza que não existe. Então, por que estudamos dessa forma? Porque o estudo de um fenômeno econômico sem levar em conta a incerteza é imensamente mais simples e mais compreensível. Então, é muito melhor estudar os modelos determinísticos, baseados justamente na hipótese de que tudo é certo, e só depois introduzir o risco. Então, que fique muito claro, a gente não falou sobre os modelos determinísticos porque esses modelos diretamente se aplicam na realidade, eles não são aplicáveis. Simplesmente estudou primeiro os fenômenos determinísticos porque é uma forma didática muito boa de reduzir a complicação das coisas no princípio e evitar que vocês se encontrem de pronto com um conjunto de coisas novas. Entende? Ou seja, se você tivesse que estudar os problemas econômicos determinísticos junto com os problemas dos fatores de risco, nós teriam que interpretar modelos que teriam ao mesmo tempo os fenômenos econômicos básicos, que já são difíceis de aprender, como vocês terão testemunhado, e ao mesmo tempo o risco, todo de uma vez. O resultado provavelmente é que ninguém entende nada. Então, a tradição de economia, que nesse sentido funciona muito bem, é que nós estudamos primeiro como seria o mundo se não houver risco, ainda que isso não tenha importância prática, porque ainda que não tenha importância prática, tem sim vantagem, digamos assim, didática, ou seja, no sentido pedagógico, no sentido do aprendizado, facilita o aprendizado. Uma vez que eu conheço esse mundo determinístico, é factível, é fácil, até certo ponto, introduzir o risco. Compreende? Ou seja, é um método pedagógico. Se estuda primeiro um mundo sem risco, uma vez que se compreende como é um mundo sem risco, eu introduzo agora o risco. Sobre algo que já conheço, vocês já sabem mais ou menos como funciona o mundo sem risco. Vocês já viram como funciona o modelo de consumo, como funciona a empresa, tudo livre de risco. Agora, nós vamos pegar todos esses modelos e vamos introduzir o risco. Então, para vocês agora, o problema é o seguinte: agregar algo que já é conhecido, só risco, o resto já é conhecido. Agregar algo, tudo que já é conhecido, o risco é possível, é factível, não introduz um excesso de coisas de um golpe, de um só golpe, e me permite então introduzir a ideia de risco de uma maneira bastante, digamos assim, não diria fácil, mas sim possível para os elementos que você já tem. É um processo suficientemente gradual como para que todas as coisas vão fluindo tranquilamente. Então, agora nós vamos entrar nessa segunda etapa. Podemos dizer, passamos de um mundo certo para um mundo incerto. Mas já sabendo como funciona o mundo se fosse certo. Então agora o único novo é como a incerteza impacta o mundo sem risco. O mundo que até esse momento estava sem risco, agora aparecem riscos.
como muda esse mundo sem risco para um mundo com risco, é mais fácil que estudar de uma só vez como o mundo evolui para um mundo real que já tem risco. Porque teria que aprender ao mesmo tempo os modelos determinados e os modelos de risco. Desta forma, eu estudei um mundo que, ainda inexistente, já me dá uma primeira ideia do mundo econômico, e agora é só passar do mundo certo para o mundo incerto. Não quer dizer que seja fácil passar da certeza para a incerteza, mas é muito mais fácil que passar de zero para a incerteza. Esse é o princípio pedagógico que a gente está usando, e que, nesse sentido, nós estamos seguindo os passos de praticamente todos os cursos de engenharia econômica. Tá? Estudar, então, duas etapas, dois estágios: estágio sem risco e estágio com risco. Bom, vejam bem, nesse entorno, digamos assim, estágio do nosso curso, nós temos que ter claro um princípio que a gente falou bastante dele anteriormente, que é o princípio de que em um curso a gente estuda teoria e prática, ou prática e teoria. Não há um que me diga que a prática está antes da teoria e a teoria antes da prática. Mas todo curso tem sua forma de ser. Tem curso, por exemplo, em que o professor ensina profundamente a teoria antes de entrar na prática. É um pouco o princípio que se aplica ao ensino da engenharia nas universidades. A gente estuda profundamente a teoria e só depois a prática. Noutras especialidades, como a própria economia, tem universidades que, depois de muitos ensaios, chegaram à conclusão de que esse estudo teórico prévio, anterior, além de consumir muito esforço do estudante, não dá a motivação suficiente, ou seja, o motivo pelo qual porque toda pessoa não aceita, e é natural, aliás, nada melhor do que uma pessoa não aceite cegamente algo. Então, quando a gente, por exemplo, na teoria fala, não, na economia o consumo se faz desta forma, e então o produtor age desta outra. E então, em função disso, bom, se você está estudando só em termos de ser, ou seja, em termos condicionais, e não vê uma aplicação prática do que está estudando, você não tem a tendência a não aceitar aprender mais teoria, porque de alguma maneira você se saturou de teoria e não está vendo aonde vai. Então, essas universidades, experimentando muito, chegaram à conclusão de que era necessário que a teoria estivesse acompanhada da prática. E não apenas acompanhada de exemplos, acompanhada de o que eles chamavam de cases, casos. Ou seja, que diferença entre um caso e um exemplo? Um exemplo é uma hipótese teórica de alguma situação, digamos assim, possível, que poderia acontecer em algum lugar. E então, o que você aprende do exemplo é apenas a encontrar os números que estão detrás de cada fórmula. Mas um caso não é apenas esse exemplo
por assim falar, colocado dentro de uma realidade. Então você tem o que nós chamamos de um cenário. Ou seja, esse exemplo acontece em um lugar, em uma região, em um país, com determinadas características. Então, o atrativo do caso, com relação ao exemplo, é justamente isso. Ele acontece em uma realidade e você pode referir, como aluno, pode referir-se a essa realidade. Que no caso, nossa realidade é o Brasil. Então, é importante perceber que a melhor maneira de estimular a vocês a aprender e a lutar contra algo que vocês têm dificuldades para entender completamente, esse esforço mental que vocês vão fazer por interpretar corretamente uma coisa, por aprender corretamente uma coisa, está enormemente aumentada quando você tem também o motivo pelo qual você está aprendendo isso. Ou seja, onde vai aplicar? Aonde vai aproveitar isso? Aí então que o que fez famoso, por exemplo, a escola de negócios, a Harvard Business School, a escola de negócios de Harvard, ou da Universidade de Harvard, é justamente a aplicação do princípio de caso para o ensino. Os professores de Harvard costumam justamente colocar um caso. Olha, está acontecendo isto, em tal lugar, em tal forma. Aqui a economia funciona assim, funciona desta outra forma. E dentro dessa realidade, nós queremos ver o que acontece se eu faço isto ou outro. Vamos ver como influi numa economia tal mudança. Então, em vez de, veja bem, falar, olha, eu tenho um sistema econômico e vamos a imaginar tal mudança, vamos a imaginar, é uma demanda meio injustificada para um aluno. Por que vamos imaginar? Você pode falar, por que eu tenho que fazer o que eu faço? Primeiro que me diga que vou ganhar com isso. Entendem? Então, esse ensino que faz famoso a Harvard, e também o MIT, e também o Yale, o Instituto de Economia Industrial de Toulouse, é justamente um tipo de ensino que utiliza o caso. Ou seja, o exemplo, vamos dizer assim, ampliado. Então, quando vocês são, alguém pede a vocês, alguém solicita de vocês, aprenda esta teoria, ele na verdade faz o seguinte: eu tenho este exemplo, agora vejo que eu preciso de uma teoria para chegar a esta conclusão. Se não tenho um modelo matemático, não vou chegar aos números. Agora, qual é esse modelo matemático? Aí você vai estudar com muito mais afinco, com muito mais interesse, porque agora fica claro para vocês qual é o motivo de estudar isso, o que vocês vão ganhar. Então, esse seria o tipo de atitude que nós tivemos e vamos conservar quando estudemos agora, a partir da outra semana, de prova, a parte de análise de risco. Análise de risco fundamental, até porque está um pouco na moda. Uma moda um pouco tardia, mas é uma moda. Hoje em dia, por exemplo, você tem um projeto, conseguiu como engenheiro idealizar um projeto, estudou a empresa, analisou, perguntou o que posso melhorar, que coisa pode ser melhor. Aí imaginou um projeto e realizou. Ou seja, deu mais ou menos, ele fez um estudo, com esta tecnologia eu consigo fazer isto, menos tempo, com menos
insumo, con menos material, gastando menos energia, e estou conseguindo uma tecnologia melhor. Mas, aos olhos dos executivos da empresa, essa melhora tecnológica não é, digamos assim, não é perceptível como melhoria tecnológica. Eles veem as coisas com óculos de dinheiro. Então, eles estão se perguntando, tudo bem, há uma nova tecnologia, quanto custa e quanto ganho? Isso me dá quanta rentabilidade? Se essa rentabilidade é maior que um valor mínimo determinado, então eu vou aceitar. Caso contrário, eu estou em modo de dúvida com respeito a este engenheiro. Porque de tecnologia eu não entendo, mas de dinheiro eu entendo muito bem. Então eu quero isso traduzido em termos de dinheiro. Agora, não adianta que esse engenheiro tenha um assessor econômico ou pergunte a um parente que é economista. Ele tem que defender o projeto. Ninguém vai defender um projeto por você. Nem também em uma reunião você vai chamar um assessor. Você tem que defender pessoalmente. Então, embora não seja um economista, tem que conhecer suficiente a economia como para defender esse projeto realmente pelo que ele vale. Assim é que funciona a profissão de engenheiro. É sempre uma eterna luta contra os economistas para convencê-los da rentabilidade de um projeto. Na hipótese, sabendo que esses economistas não veem as coisas em uma perspectiva tecnológica, mas apenas em uma perspectiva econômica. E que os que finalmente decidem o investimento são eles. Então, desde esse ponto de vista, um engenheiro está em uma situação um pouco difícil e tem que sair dele, de sua capacidade, as ferramentas, as armas para se defender. Bom, então, esse seria o que a gente poderia dizer a vocês. Eu gostaria, se o professor Bonato tem alguma coisa que agregar, deixar a palavra com ele.